Nesse programa agora, a gente vai falar da bolha.com, né? Exatamente. Ou seja, a gente pode não ser tão velho assim, mas tem um tempo, 20 anos atrás, né? Tá metido na bolha, É, não foi? Como é que foi para você, velho? assim, Como é que surgiu isso? então, eu lembro que começou a acelerar os trabalhos e tudo, começaram a disputar, né? O pessoal querer fazer site, inventar coisas para pôr na internet. Mas, assim, acho que no Brasil, esse negócio de bolha, a gente não tinha muita consciência até que veio a Star Media, né? Não sei se você lembra, que era o portal latino-americano ou o site da América Latina, Exato. starmedia.com. Aí era outdoor, era anúncio em revista, era um monte de coisa. Você entrava no site, ainda estava meio em espanhol, meio em português. Eu acho que a Star Media foi a primeira coisa que considerou Brasil e América Latina como uma coisa só, não é não? Ora, tem 400. É um negócio que nunca funcionou, né? O brasileiro nunca se considerou América Latina, mas eu acho que, inclusive, espantava todo mundo aqui, né? O UOL, BOL, um monte de iniciativas brasileiras falavam, mas o que é isso? O que é essa Star Media? É minha concorrente? É. Mas como que é para ser latino-americano e tal? E Até o Submarino, o e-commerce, né? Que tinha a Amazon lá nos Estados Unidos, a Submarino meio que era uma mimetizando aqui no Brasil, inclusive comprou aquela primeira livraria da internet, né? Booknet. Kinet, é verdade. Booknet, primeira livraria da internet no Brasil. Acho que a Submarino comprou a Booknet, lançou esse nome estranho, Submarino. Uhum. E eu acho que a ideia era porque era um nome que funcionava em todos os países em espanhol. É verdade. Aí eles lançaram no Brasil, depois Argentina, México, e entrou nessa onda aí da América Latina. Uhum. Então, era verdade. Tinha sempre essa coisa de plano regional, né? Como é que as pessoas vão tomar a América Latina? Como é que vão... É um ponto de vista do investidor americano, né? Que eles acham que a Argentina é igual ao México e Uhum. que o cara do México vai se interessar pelo conteúdo da Colômbia e que o brasileiro vai se interessar. Inclusive, copiando a Star Media, tinha o site, que também era dinheiro argentino, que não sei o quê, que acho que comprou a Mandic, a BBS Mandic. Tinha a Cidade Internet, De internet, que era a que Ciudad, também era capital latino-americano, né? é verdade. Eu lembro que eles lançaram com um prêmio de 1 milhão, e aí o comercial era um milho gigante sobrevoando a cidade, assim. E um negócio curioso que eu lembro que era um site de música, chamava De Golpe. Aí eles colocaram um monte de lambe-lambe lá no Largo de Pinheiros, parecia um negócio de contracultura, de show alternativo e tudo mais. Era isso, era música da América Latina. E ainda o nome De Golpe, né? E depois, logo em seguida, a bolha ia estourar. Esse site e essa empresa deve ter durado uns 3 meses. Deve ser, deve ser. Vários deles aconteceram isso, né? Sim, Para mim, tudo mudou assim um pouco quando, exatamente com esse negócio da bolha, as pessoas começaram a investir e tal, não sei o quê. A gente tinha uma empresa pequena, trabalhava como freelancer ainda, né? Fazia muito freelancer, principalmente lá para a TV1. A gente fez o site da Volks na época e tal. E aí, de repente, me chamaram para uma reunião lá e tal. O Quiroga, que era o diretor da TV1, estava saindo. Ele, assim, as principais cabeças lá que tocavam o negócio de, TV, de internet estavam saindo para montar americanas.com. sim, para contrapor ao Submarino, né? Exatamente. Para ser a grande presença ou seja, porque eles vinham com a ideia de que esse não é uma coisa digital, né? Mas sim uma coisa física que passa para o digital, e aí com isso ele ia conseguir, as pessoas poderiam ir na loja para comprar, trocar e fazer coisas assim. Na verdade, foi um grande projeto que deu super certo, né? E aí, Essa coisa de e-commerce também era uma coisa que o pessoal falava, não, vai substituir, ninguém mais vai comprar na internet, porque a bolha tinha sempre esse lado, né, vamos acabar com a economia tradicional, tudo vai para a internet, né? Eu lembro de uma empresa americana, aquela Bull.com, que aí era tudo em animação, com simulação de provador, para você comprar roupa.
e tudo mais, né? Eu acho que também essa conseguiu uma valorização grande, depois sumiu, faliu e tal. Uma outra que eu lembro que fez muitos estardalhaço era uma que chama Cosmo.com, que eles prometiam que iam entregar qualquer coisa do e-commerce em 1 hora. Você comprava pela internet, em qualquer loja, pedia entrega pelo Cosmo e ele se entregava em 1 hora. Se não entregar, o seu dinheiro devolvia seu dinheiro. E aí, para divulgar, eles botaram um monte de entregador com bicicleta azul, Nova York, Los Angeles, sei lá o quê. O pessoal acreditou e tudo mais. De certa forma, é o predecessor do Uber, né? Sei lá, que veio depois, 20 anos depois. Uma ideia delirante que eu lembro que acho que eu vi na revista Wired, que também era outra, né? É uma outra frenesi, né? Tipo a Bíblia do pessoal digital. Era de uma empresa chamada Streamline, que a promessa deles era botar uma geladeira na garagem de todo o subúrbio americano e eles iam lá e enchiam de leite, de farinha, de tudo que a família consumia, ia estar lá sempre completa. Você não se preocupar, né? Era só ter seu hábito de consumo que ia estar lá, que a empresa ia preencher aquela geladeira lá e aquele depósito. A ideia é maluca, né? O que não faltou nessa época foi delírio, né? E aí, nessa época, né, eu acabei indo para trabalhar na TV1. Eles chegaram para mim e falaram: olha, suspende sua empresa, vem trabalhar aqui, ocupa o lugar do Quiroga aqui. 2 pessoas, né? Eu e o Anthony, na época, que cuidamos lá. E era impressionante, cara, porque de um dia para o outro, assim, as pessoas vinham, mudavam, sei lá. Começamos o ano com 12 pessoas, terminamos o ano com quase 100 pessoas, né? Era uma quantidade de gente que você tinha que chamar as pessoas, e entrevista, e conversa, e toda hora alguém ia embora para alguma coisa, para trabalhar por 2, 3 vezes mais, né? Era uma demanda. Era super difícil. Eu lembro que numa empresa que eu tinha que recrutar nesse período, e o pessoal meio que era diferente, porque o cara chegava e falava assim, o cara que tinha experiência de um emprego antes, só um trabalho antes, chegava e falava assim, sentava na mesa, quase botava o pé na mesa assim e falava: o que você tem para me oferecer? Era isso. Aí você ficava assustado, porque quando eu era o candidato, né, era super humilde, ficava, não, o que aparecer para mim tá bom. Não, e acontece muito por exemplo, lá na TV1 tinha muito isso, assim, a pessoa falava: não, vou tirar férias. Ah, você vai? Não, eu vou passar uma semana no Canadá. Aí, quando no meio da semana ela ligava de volta: arrumei um emprego aqui, não volto mais não. Você fala: Um pô. monte de brasileiro foi para fora, né, nessa época aí. E tinha, quando as pessoas falavam assim: não, eu vou viajar, não sei, não, para onde você vai? Por favor, hein, volta e tal. É. A gente Um monte de. Eu lembro que você comentou do Luiz Dias, né, que foi o cara que te introduziu na Mac BBS. Eu acho que nesse período ele foi para Nova York, foi trabalhar chamaram ele para trabalhar numa empresa lá, dessas, né? Era uma coisa super bacana e tal. Eu não visitei a empresa, mas eu me lembro do site. Tocava uma música meio James Bond, assim, era bem legal. Tinha umas coisas bacanas. Ele comentou algumas coisas, né? Um dia a gente pode até chegar nisso aí, que era das diferenças de trabalho que tinha aqui com o pessoal dos Estados Unidos, né? Mas Ele comentou lá no post do Instagram, que eu divulguei no meu Instagram, o primeiro vídeo, ele apareceu lá, então. Ele está na Itália agora. olha só, pô, ele é um cara legal, velho. Pois faz 20 anos que a gente não se vê. Eu, depois que saí da TV1, desse período aí, quando a bolha explodiu, tal, não sei o que é a parte que a gente vai chegar no final, eu acabei tirando um mês sabático aí, né? Fui para os Estados Unidos, encontrei com ele lá em Nova York, andamos lá, passeando, tal. Mas a coisa mais engraçada, na verdade, que me aconteceu nessa época da bolha foi um dia, né? Lá na TV1 mesmo, acho que era uma quinta-feira de manhã, sei lá, tocou o telefone e vivia tocando o telefone assim de banco, gente interessada em investir, montar uma empresa maior, não sei o quê. Em geral, a gente, né, legal, fala aqui o dono e tal. Mas aí ligou um cara eu acho que era do Lloyds Bank na época, né? E ele ligou e falou assim: olha, eu estou representando uma empresa espanhola que quer fazer uma incorporação de empresas aqui na América Latina e tal, não sei o quê. E vocês querem vender a empresa? Só um instantinho, essa eu preciso avisar, né?
Eu sei que isso foi numa quinta, cara, e quando foi no domingo à noite, a gente já estava indo para a Espanha, em primeira classe, de um jeito assim, completamente maluco. Eu fui com o Sérgio Matamela, né, que era o dono, e aí passamos, segunda-feira, era reuniões com não sei quem, entrava gente da China para falar. Cara, era um negócio que você passava assim, de repente, você... Meu Deus. Tinha, os caras tinham pressa, o pessoal de banco, né? Eu lembro de alguns eventos que o pessoal queria pegar seu cartão já e de repente já. E eles, alguns não falavam português nem espanhol, não sei por que mandaram o cara para o Brasil e você via que o cara estava ávido para ver se sua empresa era comprável. Exatamente. Como é que a gente pode fazer um due diligence rápido aí? É isso, mas eu vários falarem essas coisas, assim, aconteceu. Eu trabalhava em agência de propaganda, né? E aí as agências começaram a criar divisões de internet, né? Eu lembro que tinha acho que a Adversight, a FNASCA criou a Adversight, a Almap criou On Media, que depois virou No Media, a Macan tinha Thunder House, que eles criavam outras empresas só para cuidar de digital, né, de internet. Até a DM9 fez a parceria com a MediaLog, né, que é uma empresa de CD-ROM e de internet já, e ela lançou a agência Clique. E aí a agência que eu estava também criou uma outra empresa, que aí fui eu e a Gisela Hall e a Ana Luísa, né? Uhum. E montamos a Rei, Rei Interativa. É a época que a gente se conheceu a trabalho, né? Vamos dizer assim. Foi, Com a Rei. Isso mesmo, até que de repente a ideia era contratar você. Exatamente. Quando começou a pegar e tal, né? Eu lembro. Aí o Gilberto me chamou para contratar. Eu falei, aí, rapaz. Só que eu E já fui. foi lá, então, na Rei, que aí foi a primeira vez que eu tive salário de dois dígitos. Aí fez pela a bolsa tá chegando, a bolha tá chegando. E o que eu acho que era o símbolo da bolha para mim, que eu conseguia contratar uma massagista a domicílio, massagista ayurvédica, que ia em casa fazia massagem. Eu e a Mônica, né, a gente fazia massagem. Mônica, claro, né? A minha mulher também usufruiu. Fui da bolha. E aquelas massagens que a menina sobe em cima, fica de pé e também. Essa daí, saudade de. Pois é, cara. Vale a pena. O negócio da Tecnolândia, até se alguém quiser saber, eu vou deixar os links aqui na nossa descrição, né? Porque teve várias reportagens da época, porque foi uma empresa assim que cresceu super rápido. Ele, em 3 meses, eu acho, comprou empresa na Argentina, no Chile, em Portugal, no México. Aqui no Brasil, acabou comprando uma empresa no Rio, né? Não deu certo o negócio com a TV1. Tem um negócio que eu trouxe aqui para... no tempo da Rei, a Gisela Hall, né, que eu contei, a gente montou junto com a Ana Luísa. Ela, acho que nessa época, eu não sei se era nessa época, ela foi para Nova York. Aí ela me trouxe um presente, que era uma mandala que ela achou lá num camelô, um vendedor na rua. Uhum. Mas eu acho que representa um pouco o que a gente está falando hoje. É uma mandala, mas parece uma bolha. Ó. A Rei era da agência Touché, né? Do Luiz Toledo e Diego Zaragoza. Aí a Touché atendia a DoubleClick também. DoubleClick. Naquela época as empresas davam um monte de brinde, um monte de evento, lançamento de produto e tal. E, pô, eu peguei camiseta do O-Site, caneca do O-Site, camiseta da Star Media, Era um monte de coisa, mas essa aqui eu achei que era um brinde da DoubleClick, que era cliente da Touché e da Rei, né? É uma... Era double click, mas você dava um clique só. É verdade, é verdade. Tem uma matéria no El País que conta um pouco isso, assim, como foi, de repente, né, todo mundo gastava um dinheirão, era um negócio de, sei lá, torrar dinheiro para ganhar uma presença rápida, para ser conhecido como uma empresa mais internacional, e em 2, 3 meses, sei lá, 6 meses no máximo, de repente, as pessoas chegavam na empresa, estava trancada, não tinha mais, já tinham desligado os computadores, vendido servidores, era um negócio que acabava num instante. De vez em quando, alguém fala da bolha das criptomoedas ou do Bitcoin, falando a bolha, é igual a bolha.com. Só que já foram 3 dessas ondas de subir e descer, né, do Bitcoin, então já teve 3 dessas
É a repetição da bolha.com. De 2008 foi uma bolha também, né? Uma bolha do setor imobiliário, né? Ou seja, Não era .com, né? Mas mas ainda voltando lá para a Tecnoland, né? Que era uma empresa, rapaz, impressionante, assim. Eu passei um dia e meio lá, e o que eu conheci lá foi mais do que muita coisa de internet, porque os caras faziam, não só trabalhavam para os sites de clientes, essas coisas, como eles faziam negócios próprios, né? Então, eles tinham um site de leilão, site de não sei o quê, site de é, site de memes, na época era uma coisa meio incipiente, né, de GIFs animados, etc. Então, era como se eles quisessem construir mesmo um império na internet, com negócios paralelos que faziam. Por isso mesmo que ruiu, tudo foi ruim, como cada um se sustentar, né? E aí, um pouco da ideia do portal, né? Tipo, o UOL tinha um busca, tinha sala de chat, né? isso, É, tudo. aliás, uma empresa recente, que eu acho que foi dessa época aí, que foi lançado com o estardalhaço, foi o IG, né? Que começou como internet grátis e depois virou internet group e começou com e-mail grátis, né? Naquela onda lá do Hotmail e tudo mais. Não, mas essa foi E aí né? eles lançaram como um Dream Team, né? Porque era o Nizam Anais, que saiu da DM9, agência de propaganda de ponta o Matina Suzuki na área de conteúdo, que era da Folha de São Paulo, e o Mandic, né, de tecnologia, que era do O-Site antes da BBS, né? Exato. Então era meio que tipo, vamos fazer acontecer, né? E vinha com a ideia do internet grátis, né? Você conectava e ficava de graça lá. Só que você pagava pulso, né? Você lembra? Ah, sim, isso também é. Não era só o e-mail grátis, né? Tinha e-mail grátis, mas tinha internet grátis também, é isso, né? Eu lembro disso. Isso aí, depois, uma pessoa que participou de uma reunião dessa, eu lembro que ele falava assim, e que eles ficavam cantando aquela música, mas nós não vamos pagar nada. Tá? Era uma animação, uma coisa assim, né? Para fazer produtos que você olhava e falava, não, mas como é que você vai se sustentar, né? Agora, Tinha muito dessa, né? Ninguém se preocupava como ia ganhar, né? Assim, não, o importante é conseguir usuário, o importante é conseguir usuário, milhões de acessos, né? mercado, né? Na hora que o mercado tiver uma X fatia aqui, aí eu me viro. Na verdade, a gente viu que depois existem meios para isso, né? A Amazon provou que você pode perder dinheiro por um tempo, mas depois você ganha ele de volta. Né? Teve os que ficaram da bolha, né? O próprio IG, ele tá fraquinho, não era o que se imaginou na época, né? E dos que ficaram também o eBay, que de certa forma tem o clone latino-americano, que é o Mercado Livre, que está aí, né? É líder aqui no Brasil também. Então. Exatamente, o Mercado Livre. Mercado Livre, que é o arremate, né, no resto das... Eu acho que a Remate era concorrente e foi comprado. Acho que sempre começou, que era Mercado Livre. Tem razão, você tem razão. Mercado Livre comprou o arremate, e também uma plataforma que tinha aqui no Brasil, que na época, até numa reunião dessas, assim, dessas apresentações, que o cara que perguntaram para ele assim, você, depois do Brasil, qual país que vocês vão chegar, né? Ele falou, não, nosso sonho é mais pé no chão. Depois de São Paulo, nós queremos conquistar Minas. E que todo mundo... fraquinho esse cara, era para ganhar mesmo, tem que ir para o universo. Bom, mas... Esses são os que ficaram, né? Uhum. Mas tem as histórias do que você falou, das histórias dos que se foram. Tem uma história triste que eu lembro da época do super11.net, né? Era um desses sites, portais que queriam ser tudo também, ou provedor e tudo mais, e aí me contaram que teve, tipo, parecia tudo bem, aí chegou numa segunda-feira, os funcionários chegaram, foram passar o crachá para entrar lá na catraca do prédio, não funcionava mais. Aí o cara avisou, a empresa não tem mais, não existe mais essa empresa. Todo mundo assustado, ficaram sentados na calçada lá, fazer o que fazer e tal. Eu lembro que eu vi essa história e tal. Eu não fui testemunha ocular, mas tipo, impressionou na época da derrocada, né? Sim, sim. Nessa derrocada aí, no negócio da Tecnoland, uma coisa que fizeram, na época, um cara teve uma ideia, que até por essa coisa de memória, guardar a história, né? Ele criou um site chamado Somos Tecnolandeses, né? Uma coisa assim. Tem o site somostecnolandeses.es. E aí o que ele fez? Ele, na época, tirou foto de todo mundo que trabalhava na empresa, ou das principais pessoas que estavam lá na empresa, e aí voltou. 10 anos depois, ele voltou para ver essas pessoas. E agora, 20 anos depois, ele voltou para ver quem são aquelas pessoas. Como é que eles... Bacana.
fazendo e tal, não sei o quê. Como é que foi aquela experiência para eles? Esse é mais... Isso funcionaria para a Star Media, porque a Star Media, apesar de ser esse símbolo da bolha no Brasil, teve um monte de gente que passou por lá e que continuou no mercado, está até hoje aí, né? Mas De como... certa forma, a bolha.com foi útil para isso, né? Meio que apontar para tudo que poderia servir. Naquele momento talvez não fosse a hora, mas que depois chegaria, né? 2004 chega o YouTube, Facebook. Ah, certo. Mas isso já é outro episódio, né? Ou se não, você pode falar assim: o que aconteceu na bolha, fica na bolha. Né? É isso aí. Wagner, valeu. Falou, Vamos mais. até a próxima. Até.